O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de uma das partes mais bonitas do Evangelho, onde Jesus vai ensinar àquele fariseu, que era uma pessoa sábia nas coisas da lei judaica, uma pessoa experiente, uma pessoa cuja função era liderar o povo, na prática da doutrina judaica de forma correta, esclarecer o povo. Mas ele aprende hoje de Jesus uma grande lição, que é a lição do amor, do perdão e da misericórdia divinos, que ultrapassam em muito as fronteiras do limitado coração e intelecto humano. Deus nos perdoa de um jeito inconcebível para a nossa razão. O ser humano é capaz de cometer pecados, mas tão horríveis, que às vezes a gente pode se enganar com essa tentação dessa mentalidade humana de dizer: isso Deus não perdoa, isso Deus não é capaz de perdoar. A gente esquece que Deus não é como nós, Ele não é limitado. Ele é onipotente, onipresente. Ele é o poderoso Deus, o único. E Ele vai dizer para nós: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Deus é capaz de nos amar, de nos perdoar, de ter uma misericórdia para conosco que nós não merecemos. E nós que perdemos muito tempo, muitas vezes, julgando erradamente uns aos outros, não conseguimos entender
o tamanho desse amor, desse perdão, dessa misericórdia de Jesus. Hoje, Jesus ensinou para o fariseu. Essa mulher, conhecida na cidade inteira como pecadora, invade a casa de Simão, o fariseu. Por que ela faz isso? Porque ela tem fé em Jesus. Aí, irmãos e irmãs, vem uma lembrança de que esse evangelho de hoje nos convida a ter sempre em mente a dinâmica do sacramento da confissão. O que essa mulher fez hoje diante de Cristo no evangelho? A confissão dos seus pecados. Primeiro, é o pecador que tem que ir até Deus, arrependido, pedir o perdão. Algumas pessoas dizem assim: enquanto Deus não fizer algo na minha vida, enquanto Ele não mandar um anjo para mim, eu não vou lá me confessar e me converter. Irmão, pega o seu banquinho, espera sentadinho, viu? Põe uma almofada. Isso não vai acontecer. A dinâmica do perdão exige que o pecador se arrependa e aí ele procure a Deus para pedir esse perdão. Em todo o evangelho, as pessoas que precisam de cura, de perdão, para o corpo e para a alma, essa cura, porque o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Ele cura a tua alma da ferida do pecado. E o remédio é o sangue de Jesus, que caindo sobre a sua alma, lava a sua alma, tornando-a pura, branca, em estado de graça novamente. Todos os pecadores que obtiveram de Jesus a cura, o perdão, eles é que foram até Cristo. Jesus estava passando por ali e vai um pecador arrependido e o procura. E alguns se ajoelham, outros o abraçam pelos pés, outros se prostram, outros não têm nem coragem de tocar Jesus. Mas todos é que se aproximam de Deus presente na pessoa de Cristo. Ora, não foi Deus que inventou o pecado. Jesus não tem nada com os nossos erros, porque o seu Espírito Santo sempre nos aponta o caminho do bem, o caminho dos mandamentos, o caminho da justiça, da santidade. Se você e eu, conjugamos junto esse verbo pecar, porque dá para a gente conjugar junto, Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Todos pecam. O justo peca 7 vezes ao dia, ou seja, até a pessoa que está buscando a justiça, a santidade, vai cair no pecado. Vai cair no pecado. Essa é a nossa triste realidade humana. A gente vai resumir nessa palavra da concupiscência da carne. São Paulo apóstolo vai falar, vai se lamentar e vai ensinar para nós. Por causa dessa concupiscência, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas acabo cometendo o mal que eu não queria. E quando você vê, já foi. A culpa é nossa a culpa. Então, para restaurar a nossa amizade com Deus, através do sacramento da confissão, a gente é que tem que se mexer em primeiro lugar. Quem errou? Foi Deus? Não, fui eu. Então quem que tem que se converter? Eu. E Deus dá tantas chances. Dá tantas chances de conversão. Essa mulher aqui do Evangelho hoje, ela viu uma chance. Jesus vai estar aqui, na casa de Simão. Eu não sou bem-vinda naquela casa, porque eu sou pecadora. Mas eu vou lá. Ela teve a ousadia da fé. Mais que medo de ser condenada, porque os outros já a condenavam. Todos já a chamavam de pecadora. E ela era mesmo. Mas se arrependeu. Quando de repente ouviu uma pregação de Jesus, quando de repente a pessoa de Jesus, a figura dele, tocou o seu coração num chamado à conversão. Quanta gente não se converte no meio da missa? Você pensa que isso não acontece? Graças a Deus acontece. E após uma homilia, uma leitura que ouviu, a pessoa procura o padre depois da missa e fala: padre, Deus me tocou hoje, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser melhor para Deus, eu quero
eu estou arrependido dos meus pecados e quero pedir perdão. Essa mulher não teve medo dos julgamentos dos outros. Ela queria de volta a paz, o amor, que só o perdão de Deus traz, curando os nossos pecados. Ela invade a casa de Simão e chora os seus pecados. Perceba que no evangelho de hoje, essa mulher não fala uma palavra. Tudo o que ela faz são gestos, atitudes. Ela chora os seus pecados com as próprias lágrimas, lava os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Cristo com seu cabelo. São gestos de vida. Ela dá a Cristo tudo o que é dela, suas lágrimas, seu cabelo, e nesse gesto, seu amor, seu carinho, o seu arrependimento está embutido ali. Eu vou dizer para vocês que já aconteceu de eu atender em confissão pessoas que mal conseguiam falar, tão machucadas que estavam pelo pecado. Pessoas que eu consegui assim a muito custo entender o que é que estava causando tanta dor e sofrimento, não é? Mas cuja confissão foi mais feita de lágrimas e com os olhos do que com a boca, do que com a língua. Uma pessoa que se ajoelha diante de um padre chorando os seus pecados está profundamente arrependida. E Deus vai amar mais a esse. Deus vai perdoar também a esse. E essa pessoa, depois que é perdoada e restaurada na sua amizade com Deus, ela tira de si uma carga espiritual. E no lugar daquele mal, daquela frustração, daquele sofrimento, entra uma paz e uma gratidão a Deus, a esse Deus que perdoa, que aquela pessoa muda de vida. A sua vida fica mais leve. Ela se sente liberta das algemas do pecado. E começa a ver as coisas de uma forma diferente, a viver a vida de uma forma diferente, para não cair mais naquela armadilha do pecado que ela caiu tantas e tantas vezes. Essa mulher pegou talvez a coisa mais valiosa que ela tinha na casa dela, que era aquele frasco de perfume. Era caro essas coisas naquela época de Cristo. Era muito caro. E ela usou isso para banhar e perfumar os pés de Jesus. Ela deu para Jesus o que ela tinha de melhor. Mas eu vou dizer para você que o melhor presente para Cristo, nesse jantar na casa do fariseu Simão, foi o arrependimento dessa mulher. Foi poder tê-la perdoado. E contra os julgamentos errados dos outros, que já a condenavam, lhe dar o perdão. A palavra final de Cristo: tua fé te salvou. Vá em paz. E a gente vê que Jesus fala isso muitas vezes no Evangelho. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno, porque eu não sou o mundo. Eu sou aquele que desceu do céu, não para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que se arrependem diante do pecado. Tua fé te salvou. Vá em paz. Não peque mais. Mude de vida. Dê valor a esse perdão que você recebeu. É triste ver, irmãos e irmãs, que muitas vezes as pessoas vêm para se confessar no piloto automático. Não estão verdadeiramente arrependidas. Cumprem essa obrigação da fé, né? Que para elas é uma obrigação, por tabela. Tem que confessar, vou confessar, né? A confissão não é uma obrigação, é uma necessidade para o católico. E a gente vem se confessar não é porque o padre ou a igreja obriga, é porque é algo que eu preciso na minha vida. Se eu peco e não peço a Deus o perdão dos meus pecados, como é que eu vou viver com isso? De mal a pior. E muitas pessoas ainda vivem na angústia, na tristeza, no pecado, sem se dar conta disso, não querem se livrar dessas amarras espirituais. Irmãos, irmãs, o Evangelho de hoje é um convite renovado de Cristo para nós, que quer nos perdoar muito. Nas visões de Santa Faustina, foi para ela que Jesus misericordioso se revelou, não é? Nós temos a nossa devoção do terço da misericórdia. Santa Faustina é chamada a secretária da misericórdia, porque
através das revelações de Cristo, das suas visões, Cristo falou para Santa Faustina: digam aos meus filhos e filhas que eu quero dar essa misericórdia, e eu quero dar muito essa misericórdia. Deus não quer e não é mesquinho, Ele não quer ser mesquinho, nem é, Ele quer dar e dar em abundância, perdão, amor, misericórdia. Ele quer perdoar muito. Qual é o caminho? Se você pecou muito, se arrependa muito, pois Jesus vai te perdoar muito. E seja muito grato e muito agradecido. E mude muito a sua vida, para que você possa ter um dia, depois que passar essa vida aqui nessa terra, uma vida muito feliz na eternidade. E se algum dia o inimigo colocar na sua ideia que algum pecado cometido não tem perdão, lembra desse evangelho de hoje. Deus perdoa muito a quem se arrepende muito. Quando você achar que algum pecado não tem perdão, olha para a cruz e olha o Cristo lá. Tudo aquilo Ele fez para poder te dar o perdão que vem de Deus. Quando você achar que seu pecado não tem solução, olha para o crucificado e lembra que Ele está lá de braços abertos, por causa de 2 pregos, um em cada uma de suas mãos. Mas eu vou te dizer, mesmo que aqueles pregos não estivessem lá, Jesus continuaria como continua até hoje, de braços abertos, para acolher, perdoar e dar um abraço de amor, de perdão e misericórdia em cada pecador que se arrepende. E o pecador que não se arrepende, padre? Nesse não. Nesse Deus não consegue agir. O arrependimento é o começo. Fingir que está confessando um pecado sem estar verdadeiramente arrependido é brincar com o sacramento da confissão e é desprezar o perdão de Deus. Como tudo na fé, né? Eu costumo dizer que a fé é que nem andar de bicicleta, a gente aprende e tem que praticar, tem que pedalar muito. Como tudo na fé, essa dinâmica espiritual a gente tem que viver e insistir nela, com os altos e baixos da vida espiritual. Estou na graça de Deus, estou lá em cima. Dei bobeira, caí no pecado, estou aqui embaixo. Já que está aqui embaixo, se ajoelha, chora, se arrepende, pede o perdão de Deus. Foi perdoado, foi absolvido no sacramento da confissão, voltou ao estado de graça, voltou à amizade com Deus, está no alto de novo. E dá mais passos, e dá mais testemunho, e continua rezando, e meditando a palavra e a doutrina. Aí escorregou num pecado, caí de novo. Não temos outra solução. A cada vez que a gente cai, Deus está lá para nos perdoar. Esse é o caminho, essa é a solução que Ele tem para nós. E é uma solução ótima, porque assim a gente também vai se educando contra o pecado, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Não, por esse caminho eu não vou, porque eu já escorreguei ali. Eu sei que eu vou cair, eu sei que vai fazer mal, vai ferir a minha amizade com Deus, vai machucar a minha alma, vai desonrar a Deus, a minha família. Não, esta lição eu já aprendi. Aquele outro pecado ainda me pega de jeito quando eu dou bobeira, mas este aqui não. E a gente vai aprendendo, irmãos e irmãs. A vida, a gente aqui é para isso. Deus, com a intercessão da Virgem Maria, possa continuar nos dando essa graça de a cada dia nosso nessa terra, a gente aprender um pouquinho por dia a se livrar dos nossos pecados. Para um dia a gente poder estar reunidos no céu, onde não vai mais existir pecado. E onde finalmente a gente vai ter derrotado verdadeiramente o inimigo. Mas a gente só consegue isso fazendo a nossa parte e deixando que Deus faça também a obra na nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.